Olá, a paz do Senhor Jesus para todos. Que a vida de Deus seja abundante entre vós. Eu estava modulando o livro de Gênesis e fluiu no meu coração o desejo de compartilhar algumas revelações. Claro, não vou ser exaurível aqui, é apenas um compartilhamento de alguns pensamentos que se destacou no espírito, em meu espírito, e tem edificado muito a vida dos meus alunos. E nisso eu quero aqui poderar com vocês algumas das revelações escriturísticas, e uma delas está no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. O texto diz assim, que Deus formou o homem do pó da terra, assoprou nos seus narizes o fôlego de vida. Fôlego aí é ruach, quer dizer o ar, quer dizer o vento, quer dizer também o espírito. Deus assopra nele e lhe faz alma vivente. Nefesh, Shaim. Nefesh é alma, Shaim é vivente, cujo termo está aclopado ao termo de vida, Shaim. Observe a revelação. Deus, quando forma um homem, forma ele com a vida comum. Sim, o primeiro homem, diferente do que alguns pensam. Atente para o texto. O texto diz que a vida que Deus dá para o homem é uma vida comum. É uma vida paralela à vida específica, que em outros textos nós vamos encontrar o termo olam, eterno. Então nós vamos encontrar esses dois termos, Shavá Oshaim Olam, Shavá Olam, Oshaim Olam. E aqui que está a grande cartada, aqui que se encontra um grande mistério, que se Deus fez o homem uma vida comum, o que Deus tinha em mente é que o homem, através da obediência, alcançasse a vida específica, a vida com valores espirituais, a vida com princípios estabelecido em Deus. E nisto, Deus vai concluir de uma forma basilar. O texto, formando após o homem o jardim. O verso 8 explica isso. No verso 9 diz que Deus, ele faz uma plantação. O texto diz assim, o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Detalhe, a árvore da vida no meio do jardim, e paralelamente a árvore da ciência do bem e do mal. Fez sair um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro, Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá. Olha o que diz o texto. Onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom, dando a compreensão que existem níveis de ouro, mas o dessa terra é bom, bom mesmo. O texto diz mais, que ali havia o bidélio e a pedra sardônica, e o nome do segundo rio é o Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é o Idequel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Guarde esse detalhe. O jardim não é o Éden. Mas Deus forma um jardim no Éden e pôs o homem dentro do jardim.
para fazer notória a compreensão de que o homem também foi feito fora do jardim. Aqui tem uma revelação tremenda. Falo, não falo, Pai, meu Deus, é que as revelações vão fluindo. Eu quero consolidar a questão da vida que Deus deu para o homem e a preparação preposta de uma vida específica. Mas olha essa revelação que nós estamos estudando no texto, de uma forma rápida. Deus forma o homem fora e planta um jardim dentro do Éden, posteriormente colocando o homem dentro do jardim. O jardim tem uma ideia de lugar fechado que pulsa vida. Organicamente, isso tem uma equação, isso tem uma representatividade no nosso corpo. Qual é o lugar central fechado que pulsa vida? Anatomicamente, corporalmente, organicamente. O coração. Aleluia! Então Deus, que formou o homem fora, na sua face, na sua imagem, outros dizem, o imago Dei, foi dessa terra que Deus forma o homem, toma ele e coloca dentro do jardim, dentro do coração. É isso que Deus quer fazer com você que está me ouvindo. Para vocês que já estão dentro, Deus continuará falando daqui a pouco. Para vocês que estão fora, é tempo de voltar para o corpo de Deus, para dentro de Deus, para o jardim de Deus. E o jardim de Deus pulsa vida. Talvez você tenha se questionado, talvez você tenha se indagado por tanto processo, por tanta mortandade. É porque você está fora, você está longe da cercania que flui a vida. E Deus, neste vídeo, vem falando contigo. Confesso que eu não tinha colocado no script essa revelação, mas Deus tocou em mim enquanto meditava na palavra agora. E Ele manda te dizer, volta para o jardim. O acesso para o jardim, claro, é um caminho. E esse caminho se chama Jesus. Jesus Cristo é o caminho que te põe de volta no lugar aonde Deus preparou para que você nunca saísse de lá. É tempo de voltar. Volte logo para que a mortandade termine, para que os processos sejam demeridos, exauridos, com outro linguajar, diminuídos e radicalmente anulados na vida de Deus. Em Deus, você pode não só encurtar o processo, como evitá-lo. Oh, Espírito Santo, eu estou sentindo aqui Ele. E Ele manda te dizer, volte logo para que a vida de Deus se estabeleça em ti e ela seja abundante para louvor e glória de nosso Senhor. Mas voltando à revelação da vida que Deus deu para Adão, uma vida comum, uma vida de especificação do Cronos, do mundo físico. Sim, a vida Shaim. Aleluia! Deus cria, Deus prepara, Deus forma, Deus estabelece o jardim, Deus estabelece os rios e põe um homem dentro. Logo após pôr o homem dentro, Deus diz para o homem, olha a mente de Deus, que depois que pôs no jardim, segundo o escritor, melhor dizendo, diz que pôs para lavrar e guardar. Lavrar e guardar. Só que Deus não permite. Olha que diz o texto no verso 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Olha a graça abundando. O propósito pré-correlacional que Deus estabelece no jardim para com o homem. Em pôr ele lá, Deus interdita momentaneamente com uma ordem. Eu sei que eu coloquei você para lavrar e guardar, mas a minha ordem é maior. Eu quero que você coma livremente de toda a árvore que está no jardim. Que coisa linda!
Só Deus para dar a nós gratuitamente, oh Espírito Santo, a tua providência. A tua providência foi nos dado gratuitamente, e eu posso dizer numa linguagem redencional, gratuitamente foi nos dada em Cristo Jesus. Agora, olhando para o texto, a ordem de Deus é para que o homem comesse livremente de toda árvore que há no jardim, somente da árvore da ciência, do bem e do mal, esta o homem não deveria comer. Alguém não atenta para a primeira ordem, mas eu quero enfatizar. A primeira ordem vai consolidar o homem a vida específica no mundo espiritual. A primeira ordem vai fundamentalizar o homem em princípios, valores sobrenatural. Só que o homem não atenta para a primeira ordem. É Paulo que diz. Paulo diz que o pecado entrou pelo só homem. E após o pecado, a morte. A morte entrou no mundo por causa da desobediência do homem. Em Romanos capítulo 5, verso 12, você vai ver escrito essa revelação. E a morte passou a todos os homens porque o primeiro permitiu a morte entrar no mundo físico. Aleluia! Por causa da sua desobediência. Mas qual foi a sua desobediência? Em não comer aquilo que Deus queria que ele comesse. Receba essa palavra em nome de Jesus. Não desperdice. Não trate com desdém. Não seja indiferente à comida que Deus tem preparado para você comer. O que Deus quer que você coma, coma. Não faça impuro aquilo que Deus tornou puro. Deus já falava para Pedro isso em Atos capítulo 10. Agora escute, em nome de Jesus. Não comer do que Deus quer que você coma é tão pecado quanto comer o que Deus não quer que você coma. Uau! Oh, Espírito de Deus! Então coma do que Deus te preparou, coma do que Deus quer que você come. Coma! Aleluia! Coma! Absorva todo o nutriente revelacional que Deus quer te dar. Não permita limitações denominacionais, tradições religiosas. Não permita a mente adâmica imperar. Não resista. Coma do que Deus quer que você coma. E você terá uma vida abundante. Olhe para o texto. Deus tinha preparado a árvore da vida, diz o verso 9 do capítulo 2. Mas Adão não comeu. Se ele comesse da árvore da vida, ele nunca ia comer da árvore da ciência, do bem e do mal, em desobediência. Aleluia! Ele nunca ia comer da árvore da ciência do bem e do mal em desobediência. A desobediência do homem foi em não comer o que Deus queria que ele comesse. Oh, aleluia! E quantas pessoas estão vivendo assim? Desnutridas, apáticas. Quantas pessoas estão vivendo isento de vida, sem consolidamento à vida específica de Deus. Eu vou até empregar um termo. O Olam, a vida eterna. O Shaiolam, a vida eterna. Oh, glória! Estou sentindo a glória de Deus aqui com você. Oh, Espírito Santo. Pastor, essa presença que o Senhor sente, essa presença, essa glória, essa graça, são resultado de uma comida que Deus tem nos alimentado. O homem, o primeiro, não comeu do que Deus queria que ele comesse. Não siga o exemplo de Adão. Coma logo o que Deus quer que você
coma e terá imunidade à morte. Aleluia! Que forte que está essa parte do vídeo. Terá imunidade à morte. Adão morre quando ele não come da árvore da vida. Vou repetir, retificando. Adão, ele desobedece quando ele não come da árvore da vida e morre quando come da árvore da ciência do bem e do mal. Se você come da árvore da vida, você tem imunidade à morte. Aleluia! Você tem imunidade à morte. Por quê, pastor? Porque, segundo Paulo, a morte só entrou no mundo físico por causa da desobediência. Agora, quando você não desobedece, mas come o que Deus quer que você coma, a morte não entra no seu jardim, a morte não entra no seu Éden. Você tem imunidade à morte, você está isento da morte. O problema é que Adão, depois que ele desobedece, e eu quero destacar essa revelação, ele se torna uma pessoa muito mais vulnerável. O texto diz que Deus, sendo o autor da criação, após algumas obras que criava, do primeiro, do segundo, terceiro, quarto, quinto dia, Deus dizia que era bom. Do sexto dia, Deus disse que era muito bom. No verso 31 do capítulo 1 de Gênesis, Deus diz: é muito bom que eu criei. No capítulo 2, versículo 18 de Gênesis, após formar um homem com um peso de perfeição, sim, Deus olha para o homem e diz que não é bom que ele esteja só. Não é bom que ele esteja só. O que está acontecendo para Deus falar contrário àquilo que ele criava, aquilo que ele realizava, aquilo que ele fazia, aquilo que ele formou ou formava, dizia como sentença: é bom, é muito bom. Agora ele diz: não é bom. É que Deus está vendo a desobediência em não comer do que Deus quer que ele coma. E aí deixou Adão vulnerável. A desobediência deixa o homem vulnerável. E não é vulnerável para a glória, vulnerável para a graça, vulnerável para Deus. Não, deixa vulnerável no quesito de habilidade, potencialidade e adoração ao divino. Diz o texto sagrado que Deus, vendo que o homem está vulnerável por causa do pecado de desobediência, agora vai fazer uma mulher, vai formar uma mulher para lhe adjuntar, para submeter a missão dele. É o termo empregado de submissão. Então a mulher não veio, pega aí, a mulher não veio para ser um peso no homem. A mulher veio para ser um socorro para a vida do homem. Que coisa linda! Oh, glória a Deus! Se você analisar a deficiência que o pecado estava ocasionando em Adão, era tão grande que ele começou a ter olhares diferentes após Deus formar animais. Diferente do que alguns ensinam, com todo respeito. O texto diz que os animais, no Cronos, no mundo físico, tomou forma após Deus formar Adão, e não antes. Olha o capítulo 2, versículo 19, diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão. O texto está dizendo que Adão já existia, ou pré-existia aos animais. Deus forma os animais e traz a Adão, dando a compreender que Deus tinha formado quem primeiro? Adão. Adão foi formado primeiro e posteriormente os animais. Digo no mundo físico, digo no mundo do Cronos,
E o texto diz que Deus traz a Adão para ele nominar, para ele dar nomes. O texto diz mais, que Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas, encerrou a carne em seu lugar. Olha, esse texto aqui no verso 20 diz que não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Tem uma tradução da King James que diz que não se achava adjuntora que estivesse diante dele e nem correspondesse com ele intimamente. Olha a deficiência que o pecado estava gerando em Adão. Nos dois textos, nas duas traduções, fala assim, que buscava, oh Espírito Santo, o que Adão estava buscando. Que nível ele estava buscando? Olha o tamanho da deficiência que o pecado estava ocasionando na vida do homem. Agora, observe esse detalhe. Deus forma a mulher após a costela, a partir da costela, e ele vai dizer assim, versículo 23. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Olha o que ele está dizendo por conhecimento empírico. Essa agora é osso do meu osso e carne da minha carne, contrapondo a revelação do verso 20, que ele buscava onde não devia buscar. Oh, Espírito Santo! Para quem é entendido, já compreendeu o que o texto quis dizer. Agora, note esse detalhe. Após Deus formar e Adão identificar que aquilo que Deus formou, a mulher, é semelhante a ele, Deus dá formação ao casal. E nesta formação, aleluia, glória a Deus, Deus está falando aqui, amado. Não ignore o seu cônjuge. O seu cônjuge veio para a sua vida para ser uma bênção. Assim como a minha esposa, na minha vida, é uma bênção. Nós complementamos as bênçãos. Nós complementamos a felicidade. Nós complementamos o gozo, a paz e a justiça do Espírito. Aleluia! Estou sentindo a glória de Deus. Por isso, não maltrate, não ignore, não seja indiferente. Não. Escute o que o Pai está dizendo. Esta mulher que o Senhor pôs na tua vida é para ser uma bênção para ti, homem. Só que Adão, no texto, ele não percebe que a morte está na terra e entrou na serpente e vai conversar com a mulher. Eu ia destacar uma revelação tremenda aqui, mas não é o objetivo desse vídeo. Vamos deixar para outra. A revelação que eu quero destacar é que a mulher, depois que conversa com a serpente, ela passa a ter interesse por aquilo que não deveria se interessar no contexto. E ela pega do fruto que daria a ela a condição da morte e dá para o seu marido que está ao seu lado. É o texto que diz. E eles comem e morrem. Então observe, Adão, quando pecou por desobediência, não morreu. Se ele tivesse comido da árvore da vida, teria imunidade à morte. Mas por desobedecer e não comer do que Deus queria que ele comesse, ele foi levado a comer o que Deus não queria que ele comesse, segundo o contexto. Eu estou falando segundo o contexto porque tem uma revelação em cima disso, que eu não quero liberar agora, mas escute.
Eles só morreram porque não comeu do que Deus queria que ele comesse. E mesmo assim, após o fruto do óbito, vamos dizer assim, o fruto que deu a ele a morte, o texto diz que Deus sacrifica um cordeiro e faz toda a redenção na vida desse casal. Eu quero aqui concluir te dizendo: não deixe de comer o que Deus quer que você coma. Coma tudo que Deus preparou para você comer. Há alimento espiritual na presença de Deus. Há abundância de vida que Deus quer consolidar. A vida eterna Deus quer te entregar. A vida eterna Deus quer estabelecer em você com princípios, com valores sobrenaturais, a vida com abundância. Deus quer fazer sobejar, quer fazer transbordar na sua vida. Que fique na paz e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e apertar o sininho para que os próximos conteúdos que nós postar aqui, o algoritmo do YouTube entenda e te notifique para tomar posse de novas revelações. Que Deus abençoe a todos. Detalhe, não só se inscreva e aperte o sininho, mas também envie esse vídeo nos grupos para que o canal seja relevante e Deus seja glorificado. Fique na paz todos.